Uma suave melodia de piano pairava no ar, misturando-se ao murmúrio das conversas e ao tilintar suave das taças de cristal. O Opulência era um dos restaurantes mais exclusivos dos jardins, um lugar onde os milionários vinham celebrar o poder e a perfeição. Cada mesa brilhava sob lustres que pareciam chuva congelada, e o aroma de orquídeas brancas flutuava entre as velas. Era o tipo de lugar onde o feio nunca acontecia. Até esta noite, numa mesa reservada num canto estratégico, estava sentado Eduardo Mendes, um homem atraente, na casa dos 30 e poucos anos, vestindo um terno azul marinho feito sob medida, que custava mais do que o salário mensal da maioria dos presentes. Ele sorria, mas era um sorriso ensaiado, do tipo usado para impressionar clientes ou mulheres que desejam ser vistas ao seu lado. À sua frente estava Vitória, sua amante, de 26 anos, naturalmente glamurosa e friamente cruel. Seu vestido prateado irradiava sob as luzes quentes, expondo o suficiente para fazer todos olharem 2 vezes. Vitória girou sua taça de vinho, observando o líquido vermelho capturar a luz. "Você não me disse que este lugar era tão lindo", ela murmurou com a voz sedutora. "É perfeito, até demais." Eduardo recostou-se, satisfeito. "Eu queria te dar uma noite para você se lembrar", ele disse. "Sem interrupções, sem estresse. Apenas nós, meu rebai." Ela sorriu, entendendo perfeitamente o que isso significava. "Apenas nós", repetiu, ampliando o sorriso. O garçom chegou com uma garrafa de Bordeaux envelhecido. Serviu-o com cuidado, mãos firmes, olhos baixos. Eduardo ergueu sua taça em direção à Vitória. "Pelos novos começos", disse. "Por finais melhores", ela respondeu, tocando sua taça na dele. O som foi agudo, quase um aviso. Por um momento, tudo parecia perfeito. O jazz suave, o piscar das velas, as risadas em outras mesas. Mas então, o tom de Vitória mudou. Sua voz ficou um pouco mais alta, não para gritar, mas o suficiente para atrair olhares. "Sabe", ela disse, inclinando a cabeça, "deve ser exaustivo fingir que você ainda é casado. Sua esposa sequer sabe que você está aqui esta noite?" Eduardo ficou ligeiramente tenso, olhando ao redor da sala. Algumas pessoas os olharam de relance, fingindo não ouvir. Vitória riu, baixando a voz. "Por quê? Todos aqui já te conhecem. O grande Eduardo Mendes, o investidor de ouro, o marido fiel." "Que espetáculo!" Ele apertou o maxilar. "Pare!" Vitória inclinou-se para a frente, seu perfume preenchendo o espaço entre eles. "Você me prometeu, lembra? Disse que, assim que ela tivesse o bebê, você assinaria os papéis. Então me diga, Eduardo, você ainda planeja cumprir sua promessa? Ou ela continua sendo muito útil para sua imagem?" A mão dele apertou a taça, mas ele forçou um sorriso. "Você não precisa se preocupar com isso." Vitória percorreu a borda de sua taça com um dedo, seus olhos brilhando como aço polido. "Sabe o que eu acho?" Ela sussurrou, alto o suficiente para que o casal na mesa vizinha escutasse. "Eu acho que você tem medo dela. Sua esposinha simplória controla mais da sua fortuna do que você admite." A voz de Eduardo diminuiu. "Vitória, eu disse para parar." Mas Vitória não parou. Ela riu novamente, mais alto desta vez, o som cortando a música suave. "Relaxa, Eduardo. Com certeza ela está em casa tricotando roupinhas para o bebê, enquanto você brinca de cavalheiro comigo." Várias cabeças se viraram. O garçom parou no meio do passo, sem saber se devia se aproximar ou se afastar. A tensão no ar ficou espessa, invisível, mas inegável. "Se você continuar falando assim, eu vou embora", Eduardo sussurrou. Vitória fingiu fazer beicinho.
Ah, qual é? Não seja covarde. Eu estava só brincando. Mas seus olhos revelavam algo mais frio. Ela gostava de fazê-lo se contorcer. Gostava de ter o poder de fazê-lo perder o controle em público. Ela pegou o menu e fingiu lê-lo. Depois falou novamente, propositalmente alto. Sabe o que seria divertido? Se ela entrasse agora, imagine a cara dela. Eduardo ficou imóvel. Sua expressão endureceu. Pare agora. Ele sibilou. Vitória sorriu docemente, ignorando-o. É sério. Eu adoraria ver quanto tempo dura aquela pose de dona de casa tranquila, quando ela perceber que o marido perfeito dela não passa de mais um mentiroso. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Vários clientes já os observavam. Alguém sussurrou perto do bar. Eduardo engoliu em seco, olhando para o seu prato. Vitória estendeu a mão e tocou seu pulso suavemente. Relaxa, querido. Ela não está aqui. Você está seguro. Ele não respondeu. Não podia. Então, justo quando ela erguia sua taça novamente, uma sombra cruzou a entrada do restaurante. A porta se abriu, deixando entrar uma suave lufada de ar frio. Todas as conversas pareceram parar ao mesmo tempo. Ali, emoldurada pela luz dourada, estava Aline Mendes. Ela estava grávida de 6 meses e vestia um delicado vestido azul claro que caía com elegância ao redor de seu corpo. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, o rosto sereno, mas inescrutável. Por um segundo, ninguém se moveu. Nem mesmo a música. Vitória ficou paralisada, a taça tremendo ligeiramente em sua mão. O rosto de Eduardo ficou pálido. Ele abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. Aline respirou fundo e deu um passo à frente. Seus saltos ressoaram suavemente contra o mármore. O maître tentou cumprimentá-la, mas ela passou sem dizer uma palavra. Seu olhar estava fixo em uma mesa, a mesa onde seu marido estava sentado com outra mulher. Um murmúrio percorreu o restaurante. Os convidados se viraram, sussurrando entre si. Alguém levantou o celular, já filmando. Aline parou ao lado da mesa. Por um longo momento, ninguém falou. Então, com uma voz serena que ecoou por toda a sala, ela disse: Vejo que o jantar está indo bem. Vitória pousou sua taça na mesa, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ah, então a esposa decidiu se juntar a nós afinal. Free. Eduardo se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Aline, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele longamente antes de responder. Observando, disse com calma. Finalmente, observando com meus próprios olhos. O ar estava cheio de silêncio. Em algum lugar, uma taça tilintou. E assim, de repente, a noite perfeita quebrou-se em pedaços. Por um momento, o tempo pareceu parar. O restaurante, que segundos antes estava cheio de risadas e conversas refinadas, caiu em um silêncio pesado e brilhante. Os garçons pararam no meio do passo. As mãos do pianista ficaram suspensas sobre as teclas. Até a luz dos lustres parecia mais fria, mais dura, mais cortante. Aline Mendes permanecia na entrada, tranquila, embora tremesse no mais profundo de seu ser. Sua mão repousava suavemente sobre sua barriga arredondada, a vida dentro dela lembrando-a de que precisava se manter forte. O leve zumbido do ar-condicionado preenchia o silêncio enquanto ela dava mais um passo à frente. Cada par de olhos a seguia. O rosto de Eduardo estava pálido, quase sem cor. Ele apertou o maxilar. Tentou sorrir, mas seu gesto parecia mais dor do que charme. Eduardo começou com a voz baixa, quase implorando. Você não deveria estar aqui. Ah! Ela olhou para ele, depois para Vitória, que fingia checar seu reflexo na colher. Os olhos de Aline estavam cansados, mas firmes. Parece que sim,
Ela respondeu suavemente. Caso contrário, talvez eu nunca visse quem você realmente é quando pensa que ninguém está olhando. Vitória soltou uma risada curta. Ah, relaxa, querida. Estamos só jantando. Certamente você não acha que uma pequena refeição significa alguma coisa. Aline a ignorou, puxou a cadeira vazia e sentou-se devagar, com um movimento elegante e deliberado. A seda do seu vestido brilhou sob a luz das velas. Não, ela disse. Eu acho que significa tudo. Ao seu redor, o murmúrio dos sussurros começou a retornar, cauteloso no início, depois mais alto. Alguém perto do bar sussurrou. É a esposa dele? Outra voz respondeu. A grávida? Sim. Meu Deus, olhe para ele. O garçom, sem saber o que fazer, aproximou-se com um sorriso educado que tremia ligeiramente. Senhora Mendes, deseja um menu? Aline balançou a cabeça. Não, obrigada. Eu não vim para comer. Os dedos de Eduardo tamborilavam sobre a toalha de mesa. Sua compostura desmoronava. Você está fazendo uma cena, ele disse entre dentes. Não é a hora nem o lugar. Ela olhou para ele lentamente. Você escolheu a hora. Você escolheu o lugar. Vitória recostou-se em sua cadeira, cruzando as pernas. Uau, você realmente sabe como fazer uma entrada, disse com a voz carregada de sarcasmo. Quase te admiro. Aline dirigiu seu olhar para ela, calmo, mas penetrante. E você deve ser a razão pela qual meu marido esqueceu o que significam os votos. Vitória riu novamente, mas desta vez soou forçado. Ela pegou sua taça de vinho, notando que sua mão tremia. Não dramatize, disse. Homens se entediam. Acontece. Aline não piscou. Acho que é bom que nem todas as mulheres o façam. A tensão era tão densa que podia ser sentida. Os clientes que fingiam ser discretos agora olhavam abertamente. Uma câmera de celular soou com um clique suave. O garçom recuou em direção à cozinha com os olhos arregalados. Eduardo inclinou-se para a frente, baixando a voz. Você está se envergonhando. Aline sorriu fracamente. Não, Eduardo. Eu acho que, pela primeira vez, estou envergonhando você. Ele exalou abruptamente e olhou ao redor do salão. Os sussurros estavam mais altos agora. Seus colegas, possíveis investidores, até mesmo um jornalista de uma revista de negócios, estavam ali. Ele podia vê-los julgando, calculando, memorizando cada detalhe para as manchetes de amanhã. Vitória passou a mão pelos cabelos, tentando recuperar a confiança. Honestamente, isso é patético, disse. Por que você não vai embora, Aline? Você claramente não pertence aqui. Aline baixou o olhar para a mesa. Seus dedos percorreram a borda da toalha, calma e firmemente. Você tem razão, disse em voz baixa. Este não é o meu mundo. É o seu, mas antes era o nosso. As palavras caíram como um golpe silencioso. Eduardo desviou o olhar, sua garganta apertada. O pianista começou a tocar novamente, talvez esperando aliviar a tensão, mas a melodia soou vazia, fora de lugar. A música apenas tornou o silêncio entre os três mais doloroso. Aline finalmente se levantou. A cadeira roçou o chão suavemente, e todas as cabeças se viraram novamente. Eu irei, ela disse em um tom sereno. Mas antes, quero agradecer a você, Vitória. Vitória franziu a testa. Pelo quê? Por me ajudar a enxergar a verdade, disse Aline. Você pode ficar com os jantares, os presentes e as mentiras. Eles combinam mais com você do que comigo. O rosto de Vitória se contraiu. Seu sorriso pintado começou a rachar. Cuidado com suas palavras. Eduardo também se levantou, sua voz elevada. Aline, pare. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Parar o quê? Dizer a verdade? Você a escondeu por tempo demais. Esta noite,
Você não vai conseguir se esconder. Um murmúrio de surpresa percorreu o local. Uma mulher em uma mesa próxima sussurrou. Bem por ela. Aline pegou o guardanapo da mesa e o dobrou cuidadosamente, colocando-o ao lado do prato intocado de Eduardo. Sabe, eu costumava pensar que o amor podia sobreviver a tudo. Mas a traição tem sua própria linguagem. Você não precisa falá-la para entendê-la, Ard. Eduardo olhou para ela, abrindo e fechando a boca, buscando palavras que não chegavam. Vitória se mexeu inquieta em sua cadeira, as bochechas vermelhas agora. Você está delirando, disse. Acha que alguém se importa com seu pequeno discurso? Aline inclinou a cabeça. Parece que sim. Ela indicou com o olhar as mesas ao redor, onde quase todos os celulares estavam apontados para eles. Dezenas de pequenas luzes vermelhas piscavam no restaurante escuro. Vitória olhou ao redor, o pânico surgindo em seu rosto. Eduardo engoliu em seco. Sua reputação, sua imagem, seu império cuidadosamente construído de controle desmoronava entre seus dedos, momento filmado após momento filmado. Aline olhou para ele pela última vez. Você construiu sua fortuna sobre aparências. Espero que valham o que você perdeu. Então ela se virou, calma e elegante apesar da dor no peito, e caminhou em direção à porta. O tecido suave do seu vestido roçou o chão, o eco de seus passos preenchendo a sala. Ninguém falou. Nem mesmo Vitória. Na porta, Aline parou. Olhou por cima do ombro, sua voz mal um sussurro, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Aproveitem o jantar. Ela saiu para a noite, deixando para trás o aroma de jasmim e o silêncio. Lá dentro, Eduardo desabou em sua cadeira, olhando para o assento vazio que ela havia deixado. Vitória se moveu desconfortável, limpando o vinho derramado de seu vestido. As câmeras ainda filmavam. Os sussurros haviam se transformado em julgamento. E em algum lugar, no fundo daquele restaurante elegante, a perfeita ilusão de poder começou a se quebrar. O ar noturno do lado de fora do restaurante tinha ficado mais frio, mas lá dentro a tensão só tinha engrossado. O murmúrio das conversas ainda não voltara. As pessoas sussurravam em voz baixa sobre suas taças de vinho, fingindo olhar para o lado enquanto seus olhos desviavam para o canto onde Eduardo e Vitória estavam sentados. O assento que Aline havia ocupado estava vazio agora, o guardanapo ainda dobrado cuidadosamente ao lado de seu copo de água intacto. Eduardo esfregou a testa, respirando com dificuldade. Sua mente corria, tentando reparar o dano. Pela primeira vez, seu charme o havia abandonado. O homem que conseguia convencer investidores em acordos multibilionários não conseguia formar uma única frase honesta para explicar o que acabara de acontecer. Vitória quebrou o silêncio primeiro. Ela recostou-se em sua cadeira e soltou uma risada suave, embora seu tom tivesse um toque de amargura. Bom, ela disse, levantando sua taça de vinho. Isso foi dramático. Ela realmente sabe como fazer uma saída. Eduardo lançou-lhe um olhar duro. Pare com isso, Vitória. O quê? Ela respondeu, erguendo uma sobrancelha. Você não pode me dizer que não viu isso acontecer. Você tem mentido para ela por meses. Você realmente pensou que ela não descobriria? Ele apertou o maxilar. Você não entende o que acabou de fazer. Todos aqui sabem quem eu sou. Essa cena estará nas redes sociais em questão de minutos. Vitória girou sua taça lentamente, com um sorriso de escárnio. Então, talvez você não devesse ter se casado com uma mulher tão emocional. Honestamente, Eduardo, quem se envergonhou foi ela, não você. Ele a encarou. Se envergonhar?
Ela entrou e encontrou o marido jantando com a amante. O que você esperava que ela fizesse? Sorrir e aplaudir. O sorriso de Vitória desapareceu. Ela pousou a taça cuidadosamente sobre a mesa. Não fale comigo nesse tom. Não fui eu que invadi aqui me comportando como uma louca. Eduardo exalou com força, seu temperamento começando a ferver. Vitória, você a provocou. Você me provocou em público. Você fez questão de que as pessoas olhassem. Ela cruzou os braços. Você me trouxe aqui. Você disse que queria que todos nos vissem juntos. Você não pode me culpar agora que alguém realmente o fez. As mãos de Eduardo se fecharam em punhos debaixo da mesa. Ele queria argumentar, mas em parte, ela estava certa. Ele tinha querido provar algo naquela noite, para si mesmo, para o mundo, talvez até para a Aline. Ele queria se sentir no controle. Agora, essa ilusão havia desaparecido. Ele olhou ao redor do restaurante. Os celulares estavam sendo guardados, mas ele sabia que o dano já estava feito. Sua reputação dependia do silêncio e dos sorrisos. Naquela noite, ambos haviam sido destruídos. Vitória inclinou-se para a frente novamente, com um tom mais suave. Olha, não é o fim do mundo. Ela vai se acalmar. Sempre acalma, não é? Você volta para casa, diz o que ela quer ouvir e tudo passa. Eduardo balançou a cabeça lentamente. Você não conhece a Aline. Ela não é mais a mesma mulher. Vitória riu levemente, embora soasse vazio. Por favor, todas as esposas dizem isso quando pegam seus maridos traindo. Elas choram um pouco e depois fingem que nada aconteceu. Ele não respondeu. Seus pensamentos estavam longe, revivendo o olhar no rosto de Aline. Não havia gritos, nem lágrimas, nem súplicas desesperadas. Apenas silêncio, um silêncio que o assustava mais do que a raiva. Vitória tocou sua mão, tentando puxá-lo de volta para ela. Ei, ela disse com a voz baixa e doce. Você tem a minha agora. Você não precisa se sentir culpado. Ele puxou a mão. Não me diga como devo me sentir. A mudança em seu tom a surpreendeu. Ela se recostou, franzindo a testa. Então agora o problema sou eu? Eduardo suspirou, cansado e frustrado. Eu não disse isso. Disse sim. Ela replicou bruscamente. Você age como se eu tivesse te forçado a fazer isso. Como se eu fosse a vilã e ela uma pobre santa. Não esqueça quem foi que te manteve preso naquele casamento. Você mesmo disse que ela era manipuladora, controladora, sempre se fazendo de vítima. O silêncio de Eduardo foi pesado. Ele se lembrava de ter dito essas coisas, usando essas palavras para justificar suas ações. Ouvi-las repetidas agora revirava seu estômago. Vitória percebeu sua hesitação. Sua voz se suavizou, embora com um tom de ciúme. Você ainda se importa com ela, não é? Ele esfregou a ponte do nariz sem olhá-la. Não é tão simples. É exatamente assim que é simples. Ela respondeu com dureza. Ou você me quer, ou não. Eduardo olhou para a entrada onde Aline havia desaparecido momentos antes. Ele ainda podia ouvir o eco da voz dela em sua cabeça. Você construiu sua fortuna sobre aparências. Espero que valham o que você perdeu. Ele engoliu em seco. Não é hora de falar sobre isso. Vitória riu de novo, sem humor. Claro que não. Nunca há um bom momento para você, não é? Você se esconde atrás da sua agenda, da sua empresa, da sua reputação. Você tem medo de perder o controle. Mas adivinhe só, Eduardo, você já perdeu. Ela empurrou sua cadeira para trás de repente. As pernas rasparam no mármore, fazendo várias pessoas se virarem. Nós vamos, ele disse. Vitória piscou. E eu não terminei. Sim, você terminou, ele respondeu com a voz inexpressiva. Acabou por hoje. Eduardo levantou-se, jogou algumas notas sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Os olhares o seguiram como um refletor. Vitória permaneceu imóvel por um instante. Depois pegou sua bolsa
e o seguiu rapidamente, seus saltos ressoando com força no chão. Lá fora, a cidade voltava a ser barulhenta. Carros passavam, luzes piscavam e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Eduardo encostou-se em seu carro, exalando uma nuvem de ar frio. Vitória se aproximou, o rosto tenso. Você não pode simplesmente ir embora de mim, ela disse em voz baixa. Ele olhou para ela, a expressão inescrutável. Vá para casa, Vitória. Ela deu mais um passo, desafiadora. Você vai para ela, não vai? Ele não respondeu. Sua voz tremeu, uma mistura de raiva e medo. Depois de tudo o que eu fiz por você, você ainda a escolhe. Finalmente ele a olhou, os olhos cansados. Eu estou escolhendo o silêncio, algo que nenhum de nós teve esta noite. Ele abriu a porta do carro, sentou-se e ligou o motor. Os faróis cortaram a escuridão, iluminando o pavimento úmido. Vitória ficou ali, o cabelo soprando ao vento, observando-o se afastar. Dentro do restaurante, os garçons começaram a limpar a mesa. O guardanapo dobrado continuava ao lado da cadeira vazia, intocado. E em algum lugar da cidade, Aline viajava em um táxi, a mão sobre a barriga e o rosto virado para a janela. As luzes noturnas se dissolviam em traços dourados e prateados. Ela não chorou, apenas olhou para a escuridão, sabendo que a história ainda estava longe de terminar. A luz da manhã escorria pelas altas janelas da cobertura de Vitória. O horizonte brilhava além do vidro, um mar de torres prateadas subindo em direção a um céu azul claro. Era o tipo de manhã que prometia vitória, e Vitória pretendia aproveitar cada segundo. Ela estava de frente para um enorme espelho, vestindo um robe de seda cor de champanhe. Seus longos cabelos caíam perfeitamente sobre os ombros. Em uma mão, segurava um celular. Na outra, uma xícara de café. Na tela do celular, uma manchete que fez seus lábios se curvarem em um sorriso lento e satisfeito. Esposa grávida confronta marido milionário em jantar de luxo. A história já havia se espalhado durante a noite. Milhares de comentários, milhões de visualizações. O nome de Eduardo era trending topic em todas as plataformas, acompanhado de palavras como infiel, vergonha e humilhação. A foto da manchete mostrava Aline de pé em seu vestido azul, Eduardo paralisado ao lado e Vitória ligeiramente desfocada ao fundo, com a taça de vinho suspensa no ar. Vitória ampliou a imagem, observando a si mesma. Mesmo desfocada, ela ainda parecia deslumbrante. Nada mal, ela murmurou. Nada mal, de jeito nenhum. A campainha tocou. Ela colocou a xícara sobre a mesa, ajeitou o roupão e caminhou descalça sobre o chão de mármore. Ao abrir a porta, Eduardo estava ali, ainda com o mesmo terno da noite anterior. Seus olhos estavam vermelhos e a gravata pendia solta ao redor do pescoço. Ela sorriu docemente. Parece que você não dormiu. Ele entrou sem esperar por um convite. Precisamos conversar. Vitória fechou a porta lentamente, sem perder o sorriso. Ah, tenho certeza que sim. Ele se virou para ela, o rosto tenso. Você tem ideia do que você fez? A imprensa não para de ligar. Meus sócios exigem respostas. Aquele vídeo está em todo lugar. Ela cruzou os braços. Relaxa. Não é minha culpa que alguém tenha filmado. Você deveria me agradecer. Pelo menos você parecia calmo. Foi ela quem invadiu parecendo desesperada. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Você a provocou. Você piorou tudo. Vitória deu de ombros. Eu tornei isso real. As pessoas amam o drama, Eduardo. Elas devoram. E sejamos honestos, você precisava disso. Você estava com medo de terminar as coisas com ela. Agora, ela quem vai sair. Você está livre. Ele a encarou sem palavras por um momento. Livre?
As ações da minha empresa caíram 6% esta manhã. Os repórteres estão chamando de escândalo. Isso parece liberdade para você? Ela riu suavemente. Você vai se recuperar. Você sempre se recupera. O dinheiro perdoa tudo. Ele se virou para a janela, olhando para a cidade brilhando sob seus pés. Você não entende. Não é só fofoca. O conselho vai usar isso para me tirar. Vitória se aproximou por trás e pousou as mãos em seus ombros. Deixe-os. Você não precisa deles. Eu e você podemos começar de novo. Eu também tenho contatos, lembra? Ele se virou e afastou as mãos dela. Pare de falar como se isso fosse consertar tudo. Você só piorou. Os olhos de Vitória brilharam com irritação. Você acha que eu destruí sua vida perfeita? Eu tenho notícias, Eduardo. Você fez isso sozinho. Ela caminhou até a mesa, pegou seu celular e abriu outro artigo. Olha, todos chamam sua esposa de vítima. Pobre Aline. Tão corajosa, tão desolada, mas logo eles a esquecerão. As pessoas sempre esquecem. Eduardo a observou, o maxilar apertado. Ela não quer pena, ela quer justiça. Vitória revirou os olhos. Justiça é apenas uma palavra que as pessoas usam quando não conseguem vencer. Ele balançou a cabeça lentamente. Você não entende, não é? Seu tom ficou mais agudo. O que eu entendo é que você está assustado. Você está com medo de que ela tire metade da sua fortuna, ou mais. Ele não respondeu. Vitória sorriu com presunção. Não se preocupe, eu cuido disso. Ela caminhou até o armário e voltou com uma pequena caixa de veludo. Abriu-a, revelando uma pulseira de diamantes que brilhava como fogo líquido. Isso deve lembrar a todos a quem você pertence. Ele a olhou confuso. O que você está fazendo? Ela colocou a pulseira em seu pulso e a ergueu para que ele visse. É aquela que você me deu em Paris, lembra? Eu acho que chegou a hora de o mundo vê-la. Eduardo franziu a testa. Você não pode postar isso. Ela inclinou a cabeça, fingindo inocência. Por que não? Você a comprou. Você disse que era um símbolo de nós, a não ser que, claro, você tenha vergonha. Ele tentou pegar o celular da mão dela, mas ela recuou rapidamente. Nem pense nisso, ela disse com a voz aguda. Você não me controla, Eduardo. Não mais. Ele a fuzilou com o olhar. Se você postar isso, você destruirá o pouco que resta da minha carreira. Vitória soltou uma gargalhada. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de me convidar para sua vida. Você queria emoção, lembra? Pois aqui está. Ele deu um passo em direção a ela, baixando a voz. Eu estou te avisando, Vitória. Ela o encarou, desafiadora. E eu não tenho medo de você, Ozend. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, encarando-se nos olhos. A tensão na sala latejava como um coração. Finalmente, ela sorriu novamente, aquele mesmo sorriso perigoso e perfeito que uma vez o havia prendido. Você deveria ir, disse suavemente, antes que diga algo de que se arrependa. Ele hesitou, depois se virou e caminhou em direção à porta. Ela o seguiu com o olhar, uma faísca de triunfo brilhando em seu rosto. Quando a porta se fechou, Vitória exalou e olhou para seu reflexo no espelho. Viu a mulher que sempre quis ser, linda, poderosa, intocável. Ela pegou o celular novamente, tirou uma foto do pulso e escreveu uma legenda abaixo. Algumas pessoas quebram promessas. Outras ficam com os diamantes. Em segundos, as curtidas começaram a se acumular. Ela observou os números subirem, seu sorriso crescendo a cada segundo. Do outro lado da cidade, o celular de Eduardo vibrou. Ele olhou para a tela e viu a postagem se espalhar como fogo, seu nome marcado sob cada foto. Seu estômago afundou. Nesse exato instante, em um apartamento tranquilo longe do centro, Aline estava sentada perto da janela, deslizando o dedo pelas mesmas manchetes. Ela viu a foto de Vitória, a mesma pulseira que ela mesma havia escolhido para o marido lhe presentear.
Os olhos de Aline encheram-se de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas sussurrou para si mesma. Então é isso que você é. Lá fora, a cidade continuava a brilhar como se nada tivesse mudado, mas algo dentro dela havia mudado. A linha entre a humilhação e o despertar tinha acabado de ser cruzada. Na manhã seguinte à postagem de Vitória, o mundo de Eduardo Mendes começou a desmoronar em tempo real. O vídeo do restaurante já havia chegado a todos os grandes veículos de comunicação. Manchetes piscavam nas telas de TV em todas as cidades. Vida dupla de milionário é exposta. Esposa grávida enfrenta marido infiel em jantar de luxo. Eduardo estava sentado em seu escritório, na Mendes Participações, cercado por paredes de vidro que não pareciam mais transparentes, mas sim expostas. Do lado de fora, os funcionários sussurravam ao passar. Lá dentro, seu celular vibrava incessantemente com ligações que ele se recusava a atender. Sua assistente tinha parado de bater na porta havia horas. O silêncio entre os toques parecia mais pesado que o próprio barulho. Sobre sua mesa havia um único jornal aberto. A foto da capa era devastadora. O rosto sereno de Aline, o sorriso de escárnio de Vitória e sua própria expressão congelada no meio das duas. A manchete dizia: poder, mentiras e o casamento perfeito, que nunca existiu. Eduardo esfregou as têmporas. Ele havia passado anos construindo sua reputação, seu império, sua imagem de controle. Agora, tudo estava caindo por causa de uma única cena, um momento de descuido, um erro que se recusava a ser enterrado. A porta do escritório se abriu silenciosamente. Márcia, sua diretora de relações públicas, entrou vestindo um vestido justo cor de creme e óculos de sol enormes. Ela parecia fresca, confiante, quase radiante. Você não atendeu minhas ligações, ela disse, fechando a porta atrás de si. Eduardo não levantou os olhos. Você não deveria estar aqui. Ela tirou os óculos, revelando olhos que brilhavam com desafio. Eu acho que sim. Você está desmoronando. Ele riu amargamente. Você acha que está ajudando? Cada vez que seu nome aparece ao lado do meu, eu perco outro cliente. Avisá-lo. Vitória caminhou até a mesa, o som de seus saltos ecoando no mármore. Isso não é culpa minha. Você quem me trouxe para o seu mundo. Eduardo levantou-se abruptamente, batendo as mãos na mesa. E agora você está destruindo-o. Ela não se intimidou. Não, Eduardo. Você se destrói sozinho. Você poderia consertar isso se parasse de agir como um garoto assustado. Os olhos dele escureceram. Você sabe com quem está falando? Vitória sorriu ironicamente. Sim. Com um homem que está prestes a perder tudo porque não sabe como lidar com uma mulher. Por um momento, nenhum falou. O ar entre eles estalava de tensão. Então, Eduardo contornou a mesa, aproximando-se a poucos centímetros. Sua voz era baixa, medida, perigosa. Você acha que este jogo lhe dá poder, mas você não é nada sem mim. Entende isso? Os olhos de Vitória se estreitaram. Prove. Ele se inclinou em direção a ela. Eu te fiz. As viagens, os carros, os presentes, tudo o que você tem existe por minha causa. E se eu decidir te cortar, você vai desaparecer. Ela inclinou a cabeça. Você não ousaria. Eu já tenho advogados trabalhando nisso, ele disse friamente. As contas, o apartamento, os cartões de crédito, tudo vai desaparecer antes do final do dia. Você terá sorte se conseguir pagar um café amanhã. Os lábios de Vitória se abriram, mas ela não emitiu som. Sua segurança vacilou pela primeira vez. Você não pode fazer isso, Enza. Ele ajeitou a gravata, seu tom voltando a ser calmo. Me observe fazer.
Vitória deu um passo em direção a ele, tentando recuperar a compostura. Você acha que me cortar vai te salvar? Vai te fazer parecer ainda pior? O público já te odeia. Você será o monstro rico que abandonou a amante depois de humilhar a esposa grávida. Eduardo apertou o maxilar. O público esquece. O dinheiro apaga tudo. Vitória balançou a cabeça lentamente. Desta vez, não. Ele a olhou duramente. Do que você está falando? Ela sorriu levemente. Eu tenho cópias, Eduardo. Vídeos, mensagens. Daquelas que poderiam te destruir completamente. Pela primeira vez, ele hesitou. Você está mentindo. Vitória caminhou até a mesa e colocou o celular no centro. Me prove o contrário. Na tela, via-se a miniatura de um vídeo intitulado EW Jantar Privado. Ele olhou para ele, pálido. Você nos gravou. Vitória deu de ombros. Chame de seguro. Ele contornou a mesa, tentando pegar o celular, mas ela o afastou antes que ele pudesse alcançá-lo. Encoste em mim de novo e eu envio isso para todos os meios de comunicação do país. Sua respiração acelerou, a raiva queimando atrás de seus olhos. Você está jogando um jogo perigoso. E você também, ela disse em voz baixa. Só que eu sou melhor. Ele se virou para a janela, seu reflexo distorcido sobre o horizonte. Você acha que pode me chantagear? Eu não preciso, respondeu Vitória. Você fará o que eu quiser por conta própria. Você sempre faz. Ele se virou bruscamente. O que você quer? Ela sorriu, sua voz tão suave quanto seda. Eu quero segurança. Eu quero dinheiro. E eu quero que você se lembre de quem estava ao seu lado quando todos os outros te deram as costas. Eduardo soltou uma risada sem alegria. Você estava comigo porque era conveniente. Então deixe que continue sendo conveniente, ela disse. Porque se não for, eu não tenho nada a perder. Ele se aproximou da mesa novamente, inclinando-se para ela. Você não é a única que sabe como destruir alguém. Se você vazar algo, eu vou te afundar legalmente. Cada gravação, cada transação, cada centavo que eu gastei em você será rastreado. Você vai parecer uma criminosa. Vitória sustentou o olhar dele sem medo. Tente, mas o mundo adora uma mulher com uma história, especialmente quando o vilão é um homem como você. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lá fora, a cidade rugia com vida, mas lá dentro só se ouvia a respiração deles. Finalmente, Eduardo se endireitou, sua voz voltando a ser fria. Vá embora. Vitória hesitou por um instante, depois sorriu. Como quiser. Ela se virou para a porta, mas parou antes de sair. A propósito, ela disse por cima do ombro. Aline merece algo melhor que você. Mas eu também. A porta se fechou suavemente atrás dela. Eduardo afundou em sua cadeira, com o rosto entre as mãos. Através das paredes de vidro, ele podia ver seu próprio reflexo olhando para ele, poderoso, polido e vazio. O homem que uma vez controlou cada sala em que entrava estava agora cercado pelo silêncio, seu império construído sobre segredos e medo. E em algum lugar da cidade, o celular de Aline vibrou. Na tela, apareceu uma mensagem. Número desconhecido. Ele está perdendo o controle. Prepare-se. Ela olhou para ela, o coração acelerado. Não sabia quem tinha enviado, mas por dentro sentiu algo mudar. A tempestade que havia começado naquela mesa de jantar estava longe de terminar. Estava apenas ganhando força. Tudo começou com uma postagem. Depois 100. Ao meio-dia, o nome de Eduardo Mendes tinha se tornado a tempestade favorita da internet. Todas as plataformas estavam inundadas com vídeos, capturas de tela e manchetes. Os clipes da cena do restaurante se repetiam sem parar, cortados e desacelerados para um efeito dramático. Cada edição o fazia parecer mais frio, mais implacável,
menos humano. As imagens mostravam o rosto sereno de Aline, o sorriso de escárnio de Vitória e o silêncio atordoado de Eduardo. Alguém até adicionou legendas. É assim que o karma se parece. O vídeo alcançou 1 milhão de visualizações em poucas horas. De seu escritório de canto, Eduardo observava impotente seu império se quebrar como vidro. Os telefones não paravam de tocar. Sua assistente se recusava a entrar na sala. Os advogados deixavam mensagens que ele já não se incomodava em retornar. Atrás das paredes de vidro, os funcionários sussurravam e olhavam. Ele podia sentir os olhos deles através do cristal esfumaçado, sua compaixão disfarçada de curiosidade. Ele tinha sido o homem que todos admiravam. Agora, o observavam como um escândalo se desenrolando em tempo real. A porta se abriu de repente. Márcia, sua diretora de relações públicas, entrou com um tablet e 2 xícaras de café. Seu rosto estava pálido e sua voz era urgente. Você precisa ver isso. Eduardo esfregou os olhos. Eu já vi o suficiente. Não, ela respondeu com firmeza. Você não viu. Ela colocou o tablet sobre a mesa e apertou o play. Na tela, apareceu Vitória em uma entrevista. Sua maquiagem estava impecável. Seu tom era cuidadoso, quase compassivo. Eu nunca quis machucar ninguém, ela dizia. Eu só queria honestidade. Eduardo me prometeu coisas. Disse que o casamento dele tinha acabado. Disse que a esposa dele não o entendia. Os punhos de Eduardo se fecharam. Ela está mentindo, Arfley. Márcia olhou para ele severamente. Não importa. As pessoas acreditam nela. As palavras de Vitória continuaram. Eu acho que Aline merece a verdade. Nós estávamos apaixonados, mas ele usou nós 2. Ela fez uma pausa no momento certo para as câmeras capturarem ela, enxugando uma lágrima. Ele me fez acreditar que eu era especial. Márcia parou o vídeo. Isso foi ao ar há 1 hora. Todos os principais meios de comunicação o divulgaram. Você é o número 1 no mundo todo. Eduardo se levantou lentamente, o coração batendo forte em seus ouvidos. Nós vamos processá-la. Eu vou acabar com isso. Márcia balançou a cabeça. Você não pode. Ela não disse nada ilegal. Ela está jogando a vítima. E o mundo adora vítimas. Ele se virou, olhando para o horizonte. A cidade, sob a luz do sol, brilhava, indiferente à sua queda. Você precisa emitir um comunicado, Márcia disse com cautela. Algo que soe como desculpas, algo que faça você parecer humano novamente. Ai, Eduardo olhou para ela por cima do ombro. Desculpas? Pelo quê? Por ter sido traído pelas pessoas mais próximas a mim? Por ter sido descoberto. Ela respondeu em voz baixa. A expressão dele endureceu. Saia daqui. Márcia hesitou, depois suspirou. Você está perdendo a única coisa em que esta empresa se baseia, sua imagem. Conserte antes que seja tarde demais. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Eduardo ficou sozinho no silêncio. Ele voltou para sua mesa, onde dezenas de notificações ainda piscavam em seu celular. Ele pegou, deslizou o dedo pelos comentários e sentiu seu estômago se revirar. Típico homem rico. Justiça para Aline. Vitória merece coisa melhor. Tomara que ela fique com tudo. Ele jogou o celular no sofá. Ele vibrou novamente, zumbindo sobre o couro. Em algum lugar da cidade, Aline estava sentada em uma cafeteria perto do fórum. A garçonete a reconheceu imediatamente, mas não disse nada. As pessoas a olhavam de soslaio, sussurrando entre si. Ela podia sentir a compaixão delas como um peso sobre seus ombros. Seu advogado estava sentado à sua frente e deslizou uma pasta pela mesa. Aqui está tudo, ele disse. As provas de infidelidade, de má conduta financeira, de abuso emocional. É o suficiente para vencermos o caso.
Aline assentiu lentamente. E a empresa? Se o conselho se voltar contra ele, você será uma das acionistas majoritárias, explicou o advogado. Você poderia assumir o controle se quisesse. Ela olhou pela janela, observando a multidão apressada. Eu não quero a empresa dele, eu só quero minha paz. Seu celular vibrou. Uma nova notificação. A entrevista de Vitória. Ela olhou por alguns segundos, o maxilar tenso. Depois colocou o celular na mesa e murmurou. A paz vai ter que esperar. Na M-Sun, na Mendes Participações, o caos tinha se tornado colapso. Havia manifestantes em frente ao prédio. Alguns seguravam cartazes que diziam responsabilidade para os abusadores. Outros carregavam pôsteres com o rosto de Aline, a já icônica foto dela de pé na porta do restaurante. Câmeras de TV alinhavam as calçadas. Toda vez que o carro de Eduardo se aproximava da entrada, microfones e flashes o cercavam. À tarde, o Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Eduardo entrou na sala de conferências para encarar uma parede de rostos frios e silenciosos. O presidente, um homem mais velho com cabelo grisalho e um olhar penetrante, falou primeiro. Senhor Mendes, ele disse, a situação se tornou insustentável. Os investidores estão se retirando. Nossas ações caíram 20% em 2 dias. Eduardo tentou manter a compostura. Eu posso consertar isso. O presidente balançou a cabeça. Está além de qualquer reparo. Decidimos votar sua suspensão. Eduardo olhou em volta. Ninguém olhou em seus olhos. A votação levou menos de 1 minuto. 8-1. Ele ficou em silêncio, o som distante da cidade filtrando-se pelas janelas. Quando terminou, ele se levantou lentamente, pegando alguns papéis de que não precisava mais. A voz do presidente o alcançou enquanto ele chegava à porta. Eu sugiro que o senhor fique longe dos olhos do público. O mundo já emitiu seu julgamento. Fora do prédio, os repórteres gritavam perguntas. As câmeras piscavam. Um deles gritou. Senhor Mendes, você tem algo a dizer à sua esposa? Eduardo parou por um momento, cegado pelas luzes. Sua garganta se fechou. As palavras que ele queria dizer não importavam mais. Ele caminhou para seu carro sem responder, seu reflexo capturado em cada lente, em cada janela, em cada manchete. E enquanto as portas se fechavam atrás dele, as vozes da multidão ficaram mais altas. Entre o barulho, alguém gritou a verdade que ele se recusava a aceitar. Você não pode comprar respeito, Eduardo. Ele não olhou para trás, mas no fundo de sua mente, ele sabia que eles estavam certos. O império que ele havia construído sobre a arrogância havia caído em um único dia, e a mulher que ele considerava fraca agora tinha a simpatia do mundo e sua atenção. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo Mendes compreendeu o que significava estar verdadeiramente sem poder. O dia após a queda pública de Eduardo, o céu sobre São Paulo estava cinzento e baixo. Havia chovido a noite toda, limpando as ruas da cidade, mas deixando o ar pesado. Dentro de um pequeno apartamento com vista para o Rio Pinheiros, Aline Mendes estava sentada à mesa da cozinha, com uma pilha de papéis espalhados à sua frente. Pela primeira vez em meses, o apartamento estava em silêncio. Não havia repórteres na porta, não havia ligações dos assistentes de Eduardo. Não havia uma voz fria e controladora dizendo-lhe o que vestir ou para onde ir. Apenas o som do rio abaixo e o suave murmúrio de sua respiração. Sobre a mesa estavam os papéis do divórcio. Seu advogado os havia deixado naquela mesma manhã. Eram limpos, oficiais, definitivos. Aline passou o dedo pela linha onde em breve assinaria seu nome. Parecia irreal. Era a mesma mão que uma vez usou o anel de diamantes que Eduardo havia lhe dado sob uma centena de luzes douradas.
A mesma mão com que ela havia cozinhado, feito as malas e ajustado a gravata dele antes das reuniões. A mesma mão que ele havia segurado antes de soltar com tanta facilidade. Ouviu-se uma batida na porta. Aline respirou fundo, esperando outro jornalista. Mas quando abriu, viu outra pessoa. Era Cláudia, sua amiga de infância, que ela não via desde antes do casamento começar a apodrecer. Os olhos de Cláudia eram gentis, seu sorriso suave. "Você parece cansada?" ela disse enquanto entrava. Aline riu suavemente. Cansaço se tornou algo permanente ultimamente. Cláudia olhou para os papéis sobre a mesa. "Então é realmente o fim?" Aline assentiu. "Terminou há muito tempo. Eu só fui a última a admitir." Cláudia serviu chá para as duas e sentou-se à sua frente. "Todos estão falando de você, você sabe. Você está no noticiário, na internet. As pessoas a chamam de corajosa." Aline baixou o olhar. "Coragem não é o que eu senti naquela noite. Eu só não queria mais me sentir pequena." Cláudia segurou a mão dela. "Então isso é coragem. Você não deixou que ele a definisse." Aline sorriu fracamente. "Talvez, mas agora eu tenho que me definir novamente. E eu não sei por onde começar." Cláudia hesitou por um momento, depois pegou o celular. "Você deveria ver isso." Ela tocou na tela e mostrou a ela. Um novo artigo havia viralizado. Aline Mendes fala por todas as mulheres silenciadas pelo poder. Abaixo, uma foto de Aline no restaurante, serena e firme, pouco antes de virar a mesa. Aline olhou para ela, o rosto inexpressivo. "Eu não pedi nada disso." "Eu sei", disse Cláudia. "Mas você poderia usar isso. Você poderia fazer algo bom, uma fundação, uma voz para mulheres como você." Aline recostou-se na cadeira, pensativa. "Você acha que as pessoas ouviriam?" "Elas já estão ouvindo", disse Cláudia. "Elas só estão esperando que você fale." Por um longo momento, Aline não disse nada. Ela olhou pela janela, onde a chuva havia voltado a cair, deixando linhas prateadas no vidro. No fundo dela, uma força silenciosa começou a despertar. Ela pegou os papéis do divórcio mais uma vez, desta vez sem hesitar. Sua caneta pairou por um instante sobre o papel, e então ela assinou seu nome lentamente, com firmeza, pressionando o suficiente para que a tinta vazasse ligeiramente para o outro lado da folha. O som da caneta no papel foi suave, mas definitivo. Pareceu o fechar de uma porta e o abrir de outra. Quando terminou, olhou para Cláudia. "Talvez seja a hora de eu falar." Naquela mesma tarde, Aline se reuniu com seu advogado em uma pequena sala do fórum. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente sobre suas cabeças. Lá fora, as câmeras piscavam, mas ela não as olhou. Ela estava ereta, seu vestido azul substituído por uma blusa creme e um blazer simples. Seu advogado lhe entregou uma declaração escrita. "Você não precisa dizer nada se não quiser", ele disse gentilmente. Aline olhou para o papel e depois para ele. "Se eu não falar, outra pessoa falará por mim. Eu já tive o suficiente disso." Ela caminhou até o pódio. Os repórteres se amontoavam atrás das cordas, os microfones estendidos como mãos que a procuravam. Assim que ela apareceu, a sala se encheu de murmúrios. Ela esperou que eles se acalmassem. Então, com uma voz firme e clara, ela começou. "Eu me casei com um homem em quem eu acreditava. Eu construí uma vida com ele. Eu confiei nele. E eu me mantive em silêncio por tempo demais, porque eu pensei que o silêncio me protegeria." Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. "Mas o silêncio só protege aqueles que causam a dor, não aqueles que a suportam." A sala ficou em silêncio. As câmeras continuavam gravando, capturando cada palavra. "Eu não estou aqui por vingança", ela continuou. "Eu estou aqui porque dizem as mulheres que devemos suportar, perdoar e esquecer.
Eu fiz as 3 coisas e elas quase me destruíram. Então agora eu escolho falar. I'm in here. Sua voz não tremeu. Ela olhou para a frente, serena e forte. Eu espero que toda mulher que me ouvir saiba que ela não precisa ficar calada. Não importa quem tente tirar sua voz, ela sempre pode recuperá-la. Quando ela terminou, os flashes explodiram como fogos de artifício. Os repórteres gritaram perguntas, mas Aline simplesmente se afastou do microfone, com uma expressão tranquila. Lá fora, Cláudia a esperava. Você estava incrível, ela disse, abraçando-a com força. Aline sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Pela primeira vez, cada palavra foi minha. Elas desceram as escadas do fórum juntas. A chuva havia parado e o pavimento molhado brilhava sob as luzes da cidade. Do outro lado da cidade, Eduardo assistia à transmissão de seu apartamento escuro. O som estava baixo, mas as palavras dela preencheram a sala como uma sentença. Ele a observou falar, e a calma em sua voz foi mais poderosa do que qualquer raiva. Quando a transmissão terminou, ele desligou a TV, mas o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer ruído. Lá fora, Aline levantou o rosto para o ar fresco. A cidade cheirava a limpo depois da chuva. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu leve. Ela olhou para o horizonte iluminado contra o céu escuro e sussurrou. Isso agora é meu. Não era vingança. Não era vitória. Era liberdade. Na manhã seguinte, a luz do sol escorregou lentamente sobre a cidade. A tempestade havia passado, mas seu eco permanecia em todos os lugares. Em cada tela, em cada jornal, o discurso de Aline Mendes era repetido. Suas palavras eram citadas, analisadas, elogiadas. Os apresentadores de notícias a chamavam de a voz da coragem. Nas redes sociais, era a mulher que se recusou a permanecer em silêncio. Mas dentro de seu apartamento, Aline sentia algo mais calmo. Paz. Sim, mas também incerteza. A atenção era avassaladora. Seu celular não parava de vibrar desde o momento em que ela saiu do tribunal. Ela ignorou a maioria das mensagens. Entre elas, havia muitas de desconhecidos, algumas de apoio, outras cruéis. Ela as revisou até que seus olhos cansaram. Depois colocou o celular de lado e olhou a luz da manhã refletida no rio. Ouviu-se uma batida na porta. Ela hesitou. Poucas pessoas sabiam onde ela morava. Ao abrir, encontrou um homem de terno cinza. Era alto, talvez com cerca de 50 anos, com cabelo grisalho e olhos penetrantes que transmitiam autoridade e calor ao mesmo tempo. Senhora Mendes? Ele perguntou. Sim, ela respondeu com cautela. O homem estendeu um cartão. Dr. Rubens, sou o advogado do seu pai. Aline piscou, surpresa. Do meu pai? Ele assentiu. Ele me pediu para entregar algo pessoalmente à senhora. Seu pai, o empresário Ricardo Azevedo, estava ausente de sua vida havia anos. Eles não se falavam desde que ela se casou com Eduardo. Ele havia se oposto desde o início, chamando Eduardo de um homem que ama a si mesmo mais do que poderia amar você. Ela não o ouviu. Agora, parada na porta, sentiu aquela velha ferida voltar a doer. Posso entrar? Dr. Rubens perguntou suavemente. Ela assentiu e se afastou para deixá-lo entrar. O advogado colocou uma pasta de couro sobre a mesa e a abriu com cuidado. Dentro havia documentos com o logotipo da Mendes Participações. Seu pai tem acompanhado a situação, ele disse. Ele acredita que é hora de intervir. Aline franziu a testa. Intervir como? Dr. Rubens sorriu ligeiramente. Digamos que ele sempre teve um plano de contingência para momentos como este. Ele entregou um documento a ela. Era um acordo de acionistas.
O nome de Aline aparecia perto do topo. A assinatura de seu pai estava no final. Aline o leu em silêncio. O texto declarava que ela havia recebido 25% das ações da Mendes Participações através de um fundo privado que seu pai havia criado anos atrás, ativado apenas se Eduardo fosse destituído de seu cargo como CEO. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela levantava os olhos. Eu não entendo. Por que ele faria isso? Porque ele sabia que este dia poderia chegar, explicou o Dr. Rubens. Ele queria protegê-la, mesmo do seu próprio marido. Ela olhou para os papéis novamente. A tinta brilhava fracamente sob a luz do sol. A letra de seu pai era firme e constante, exatamente como ela se lembrava. Dr. Rubens continuou. Ele também me pediu para lhe entregar uma mensagem. Ele disse, e citou, diga à minha filha que o silêncio só é útil até o momento em que a verdade precisa falar. Aline sorriu fracamente, os olhos marejados. Isso é bem a cara dele. Dr. Rubens fechou a pasta e se levantou. Com isso, a senhora terá poder de voto no conselho. O suficiente para influenciar o futuro da empresa. O suficiente para garantir que Eduardo não destrua o que resta. Ela exalou devagar. Eu nunca quis o controle. Eu só queria paz. Eu sinto, ele disse. Às vezes, a paz requer poder. Quando ele se foi, Aline permaneceu sentada por um longo tempo, olhando para os documentos. Seu reflexo era visto na superfície brilhante da mesa. A mulher que a olhava não era mais frágil ou incerta. Era firme, serena, inquebrável. Naquela tarde, ela chegou ao prédio da Mendes Participações, na Avenida Faria Lima. No momento em que cruzou as portas de vidro, o saguão inteiro silenciou. As câmeras se viraram para ela. Os funcionários sussurravam. Ela vestia um terno azul escuro, simples e elegante, com o cabelo cuidadosamente preso. A recepcionista se levantou, nervosa. Senhora Mendes, boa tarde. Os saltos de Aline ressoaram suavemente no mármore. Eu vim para a reunião do conselho. No último andar, a sala de reuniões zumbia com conversas baixas. Eduardo estava lá, sentado na ponta da mesa. Ele já não usava gravata. Sua expressão estava tensa. Quando Aline entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Ele ficou gelado. O que você está fazendo aqui? Ela colocou a pasta na mesa. Eu acho que esta é a minha empresa também. O presidente do conselho pigarreou, sem saber o que dizer. Senhora Mendes, talvez devêssemos. Mas Aline abriu a pasta e deslizou os documentos para eles. Eu possuo 25% da Mendes Participações através de um fundo fiduciário criado por Ricardo Azevedo, com efeito imediato. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Eduardo ficou pálido. Isso é impossível. Ela olhou diretamente para ele. Você me ensinou a ler contratos com atenção. Eu segui seu conselho. O presidente revisou os documentos, levantando as sobrancelhas. Parece que é tudo legítimo. Eduardo se levantou abruptamente. Você acha que isso vai consertar sua imagem? Você vai destruir tudo. Não, a voz de Aline era tranquila. Você já o fez. Eu só estou garantindo que o que resta seja honesto. Ele se aproximou, a raiva aumentando. Você não pode tirar esta empresa de mim. Ela sustentou o olhar dele sem piscar. Nunca foi sua para manter. A sala ficou em silêncio novamente. Por um momento, a única coisa que se ouvia era o zumbido do ar-condicionado. Os olhos de Eduardo buscaram apoio entre os outros, mas ele não encontrou nenhum. O presidente pigarreou. Dadas as circunstâncias, eu proponho votarmos para confirmar a Sra. Mendes como presidente interina até novo aviso. A votação foi rápida. Todas as mãos, exceto a de Eduardo, se levantaram. Quando terminou, Aline assentiu com cortesia e pegou sua pasta.
Obrigada. Minha primeira decisão será a transparência. A Mendes Participações emitirá um comunicado público reconhecendo a verdade. Ela se virou para a porta, parando apenas por um instante para olhar para o marido uma última vez. Você me disse uma vez que o poder pertence àqueles que o tomam. Eu acabei de pegá-lo de volta. Lá fora, as câmeras piscaram quando ela saiu do prédio. Os repórteres gritavam seu nome. O sol da tarde iluminou seu rosto, fazendo seus olhos brilharem com uma confiança serena. Entre a multidão, Dr. Rubens observava de longe, sorrindo. Ele enviou uma breve mensagem para Ricardo Azevedo. Ela conseguiu. Aline entrou no carro que a esperava e fechou a porta atrás de si. O barulho da cidade diminuiu enquanto ela olhava pela janela para o horizonte. Pela primeira vez, ela não se sentia a esposa de alguém, ou o erro de alguém. Ela se sentia ela mesma. A mulher que uma vez tinha entrado naquele restaurante em silêncio, agora saía de uma sala de reuniões com poder. E desta vez, o mundo a observava por todas as razões certas. No final daquela semana, o império que Eduardo Mendes havia passado 15 anos construindo já não lhe pertencia. Seu nome tinha sido removido do site da empresa, sua vaga de estacionamento realocada e seu escritório esvaziado. A porta que antes ostentava suas iniciais agora exibia uma placa de bronze que dizia: Aline Mendes, presidente interina. Os jornais da manhã não tiveram piedade. Justiça na Mendes Participações. De esposa a líder, Aline Mendes assume o comando. Outra manchete fazia a pergunta que mais o atormentava. Onde está Eduardo Mendes agora? Ele estava sentado em um canto de uma suíte de hotel, com vista para a cidade, as cortinas fechadas contra a luz do sol. O quarto cheirava a uísque velho e arrependimento. Garrafas vazias cobriam a mesa de centro. Seu celular vibrou novamente. Outra ligação de seu advogado que ele decidiu ignorar. A TV tocava baixo no fundo. Na tela, Vitória dava outra entrevista, desta vez de seu próprio apartamento. Ela usava um vestido branco e maquiagem pesada, tentando parecer inocente. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, ela dizia com doçura. Eduardo e eu estávamos apaixonados, mas a fama e o dinheiro podem mudar as pessoas. Ele se tornou alguém que eu não reconhecia. Eduardo pegou o controle remoto e aumentou o volume, a voz dela escorrendo autocompaixão. Ele estava com raiva o tempo todo. Ela continuou. Ele me culpava por tudo. Eu acho que, no fundo, ele sempre amou a esposa. Eduardo jogou o controle remoto na parede. Ele se partiu em pedaços. Mentirosa. Ele murmurou entre dentes. A imagem de Vitória congelou quando a tela piscou, seu sorriso pintado ainda brilhando. Ele desabou no sofá, olhando para ela em silêncio. Do outro lado da cidade, Vitória sorria enquanto encerrava a entrevista. Sua assessora de imprensa aplaudiu suavemente. Perfeito, disse a mulher. Você parecia sincera. As pessoas já estão mudando de ideia online. O celular de Vitória vibrou. Ela checou rapidamente, esperando elogios. Mas sua expressão mudou ao ver a nova notificação. Era de um site de fofocas. Urgente. Fotos exclusivas do encontro secreto de Victoria Cole com investidor rival. Seu pulso acelerou. Ela tocou no link. Dezenas de imagens preencheram a tela. Ela com outro homem saindo de um hotel privado, rindo no banco de trás de uma van preta. O rosto de sua assessora de imprensa ficou pálido. Vitória, quando essas fotos foram tiradas? Ela engoliu em seco. Mês passado. A mulher suspirou. Meu Deus, o timing não poderia ser pior. Isso vai destruir o pouco que resta da sua credibilidade. Vitória se levantou de repente. Eu posso consertar. Eu só preciso explicar.
Mas quando ela olhou para seu celular novamente, seu número de seguidores já estava caindo. Os comentários chegavam sem parar, cruéis e zombeteiros. Lá se foi a amante de coração partido. Parece que ela encontrou outro milionário para chorar. Farsa, manipuladora. Suas mãos tremeram. Ela jogou o celular no sofá e se virou para o espelho. Pela primeira vez, ela não viu poder ou beleza, viu medo. Nesse mesmo momento, o advogado de Eduardo finalmente o encontrou. Ele entrou na suíte sem bater, com uma expressão grave. "Você foi processado", ele disse, deixando uma pasta na mesa. "Pelo poder, Eduardo." "E agora?", perguntou Eduardo. "O conselho está pleiteando perdas e danos", explicou o advogado. "Eles o responsabilizam pelas perdas financeiras e violações éticas da empresa. Há também uma investigação criminal por contas falsificadas. Se os auditores confirmarem os números, você pode enfrentar acusações reais." Eduardo inclinou-se para a frente, esfregando o rosto com as duas mãos. "Então é isso? Acabou?" O advogado não respondeu. Apenas se virou. "Recupere-se. Você vai precisar." Quando a porta se fechou, Eduardo serviu mais uma dose e olhou pela janela. As luzes da cidade se dissolviam através do vidro, assim como sua vida tinha se tornado um borrão de caos. Seus pensamentos voltaram para Aline, para como ela o havia encarado durante a reunião do conselho, calma e imperturbável. Aquele olhar tinha doído mais do que qualquer manchete ou processo. Era o olhar de alguém que não o temia mais. No fundo, ele sabia que ela havia vencido muito antes da votação da empresa. Ela havia vencido no momento em que parou de amá-lo. Naquela noite, a tempestade que o perseguia finalmente o alcançou. Vitória apareceu no hotel, com a maquiagem borrada pelas lágrimas. "Eduardo, por favor", ela disse quando ele abriu a porta. "Eles se voltaram contra mim. Todos me odeiam agora." Ele a olhou friamente. "Agora você sabe como é." "Eu fiz tudo por nós", ela implorou. "Você não pode me descartar assim, ó." Ele se afastou, deixando-a entrar. "Não existe nós", ele disse em voz baixa. "Nunca existiu." O rosto de Vitória endureceu. "Não ouse dizer isso. Você me prometeu tudo." Ele riu amargamente. "Promessas são o que me arruinaram." Ela o encarou com raiva, a voz trêmula. "Você acha que ela vai te perdoar?" Eduardo não respondeu. Ele caminhou até o bar e serviu outro copo. "Ela não precisa mais de mim", ele disse. "Essa é a diferença entre vocês duas. Ela aprendeu a ficar de pé sem mim. Você nunca o fez." A voz de Vitória falhou. "Você vai se arrepender disso." Ele se virou para ela, o copo tremendo em sua mão. "Não, Vitória, eu já me arrependo." Ela o encarou por um longo momento e então saiu furiosa, batendo a porta. O som ecoou pela suíte vazia. Eduardo desabou em uma cadeira, olhando para a cidade novamente. Lá fora, a chuva tinha começado a cair, suave, mas constante, batendo nas janelas como um lembrete de que o mundo continuava, mesmo que ele não. Na manhã seguinte, a notícia foi veiculada. Ex-CEO Eduardo Mendes, sob investigação por fraude. Vitória Cole enfrenta processo por difamação. O império tinha sumido, a fama tinha sumido, o luxo tinha sumido, apenas o silêncio restava. Nesse silêncio, Eduardo finalmente entendeu o que Aline quis dizer quando afirmou: "A paz vai ter que esperar." Para ela, a paz veio através da verdade. Para ele, ela jamais chegaria. A sala do tribunal estava em silêncio, exceto pelo leve sussurro dos papéis e o zumbido do ar-condicionado. A luz do sol entrava pelas altas janelas, iluminando a madeira polida dos bancos. O mundo exterior vibrava com manchetes, mas lá dentro tudo parecia suspenso, esperando.
Aline estava sentada na primeira fila ao lado de sua advogada, as mãos entrelaçadas no colo. Ela parecia calma, quase serena, com uma compostura que era o resultado de meses de cansaço transformado em propósito. Do outro lado da sala, Eduardo estava sentado ao lado de seu advogado, parecendo menor do que nunca. A arrogância que o havia definido desapareceu, substituída por um vazio silencioso. A juíza entrou, uma mulher de cerca de 60 anos com cabelo prateado e olhos penetrantes. Todos se levantaram quando ela se sentou. "Podem se sentar", ela disse com uma voz firme, mas tranquila. Os procedimentos começaram. O advogado de Eduardo tentou salvar a pouca dignidade que restava. Ele falou de estresse, confusão emocional, mal-entendidos. A advogada de Aline respondeu com calma e precisão, apresentando documentos, testemunhos e gravações que não deixavam margem para dúvidas. Em um momento, a juíza se inclinou para a frente. "Senhor Mendes", ela disse, "o senhor teve todos os privilégios, riqueza, influência, educação, e usou tudo isso para controlar os outros. Este tribunal determina que o senhor deve agora enfrentar as consequências dessas decisões." Os ombros de Eduardo caíram. Ele não argumentou. Apenas assentiu, com a luta extinta dentro dele. Quando o veredito veio, foi contundente. Eduardo Mendes perdeu a custódia de sua empresa permanentemente. Foi ordenado a pagar uma compensação financeira substancial a Aline. As contas fraudulentas que ele havia escondido seriam entregues aos investigadores. Sua reputação, antes construída sobre o poder, agora estava enterrada sob o peso de sua própria corrupção. Lá fora, as câmeras esperavam. Os repórteres gritavam perguntas, suas vozes ecoando pelas escadas de mármore. Mas Aline não falou com eles. Ela saiu do tribunal em silêncio, de cabeça erguida e com o coração em paz. Cláudia a esperava no pé da escada. "Acabou", ela disse em voz baixa. Aline sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. "Não", ela respondeu. "Está apenas começando." "Uf!" Elas caminharam em direção a um carro que as esperava, seguidas pelos flashes das câmeras. Lá dentro, o barulho do mundo diminuiu. Aline olhou para suas mãos, que não tremiam mais. As cicatrizes em seu coração permaneceriam, mas não a definiam mais. 2 semanas depois, ela estava em um centro comunitário na zona leste de São Paulo, rodeada por mulheres de todas as origens. Atrás dela, um cartaz dizia: "Fundação Voz em Frente, empoderando mulheres para falar." Havia câmeras novamente, mas desta vez a história não era sobre escândalo, era sobre reconstrução. Aline caminhou até o pódio. Sua voz preencheu o pequeno salão, calorosa, mas firme. "Quando eu falei no tribunal, eu não sabia que alguém ouviria", ela disse. "Mas eu aprendi que a verdade não precisa de uma plateia para ter valor. Só precisa da coragem de ser dita." As mulheres ao seu redor assentiram, algumas com lágrimas nos olhos. Ela continuou: "Todas nós temos momentos em que o silêncio parece mais seguro do que a verdade, mas o silêncio também pode se tornar uma prisão. No momento em que você fala, mesmo que sua voz trema, as paredes começam a desmoronar." Os aplausos que se seguiram foram suaves, mas cheios de emoção. Após o evento, Aline sentou-se perto da janela do centro, observando as crianças brincarem lá fora. Um garotinho corria rindo, segurando um avião de papel. Ela sorriu ao ouvi-lo. Cláudia se juntou a ela. "Você mudou tudo", ela disse. Aline balançou a cabeça suavemente. "Eu só disse a verdade. A verdade fez o resto." Seu celular vibrou. Apareceu uma mensagem de um número desconhecido. "Parabéns. Você deixou seu pai orgulhoso." Ela sabia quem era. "Dr. Rubens." Ela sorriu e digitou apenas 2 palavras.
Diga obrigado. Do outro lado da cidade, em um pequeno escritório cheio de livros de direito, Ricardo Azevedo leu a resposta. Ele olhou pela janela para o horizonte e murmurou para si mesmo. Finalmente, ela encontrou a voz dela. Enquanto isso, Eduardo estava sozinho em seu apartamento. Os móveis tinham ido embora. As luzes estavam fracas. Ele assistia ao noticiário em silêncio. A voz do apresentador, distante e fria. Eles estavam cobrindo a nova fundação de Aline, mostrando trechos de seu discurso e os rostos das mulheres que ela havia inspirado. Ele observou a tela por um longo tempo, depois desligou. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Por um instante, ele quase pegou o telefone para ligar para ela, para se desculpar, para dizer algo. Mas o que ele poderia dizer que importaria? Ele olhou ao redor. As paredes antes adornadas com arte e sucesso agora estavam vazias. Na mesa de centro havia uma única foto emoldurada. Aline sorrindo ao lado dele no dia do casamento. Ele a pegou lentamente. O sorriso dela parecia genuíno. O dele, não. Ele colocou a foto virada para baixo. Lá fora, a chuva havia começado a cair novamente, as gotas batendo suavemente nas janelas como um lembrete de que a própria cidade estava limpando os restos do que ele havia sido. De volta ao centro comunitário, Aline estava perto da porta, observando a chuva. Ela pensou nos anos que havia perdido e na força que havia ganho. Ela sabia que o perdão viria um dia, mas não para ele, e sim para si mesma. Ela tirou de sua bolsa um pequeno cartão com uma frase que seu pai havia escrito para ela uma vez. A verdade não é uma arma, é uma luz. Ela sorriu, murmurando para si mesma. Então, que ela brilhe. Lá fora, a chuva se transformou em uma leve névoa. As luzes da cidade refletiam nas ruas molhadas, brilhando como pequenas estrelas. Aline saiu, seu guarda-chuva capturando as últimas gotas. Atrás dela, risadas enchiam o salão e uma música suave pairava na noite. Ela parou por um momento, respirando fundo, deixando o ar fresco envolvê-la. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava fugindo do passado ou se escondendo do barulho. Ela estava simplesmente vivendo. Enquanto caminhava pela rua tranquila, seu reflexo se movia entre as poças sob seus pés. Sua voz, sua história, sua verdade, uma vez roubadas, agora eram completamente suas. E naquela quietude, a cidade sussurrou-lhe o que ela já sabia. O capítulo da dor havia terminado. A história da liberdade tinha acabado de começar. O que você faria no lugar de Aline? Acreditamos que a verdadeira força não está na vingança, mas na capacidade de se redefinir após o caos. Deixe seu comentário sincero abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo para acompanhar mais histórias épicas de superação e mistério. Sua voz em frente é o que nos move.